Então, quero agradecer a presença de todos vocês, muito bem-vindas. Agradecer a Ariane, que está fazendo essa parceria por aqui comigo. E a ideia de fazer essa live surgiu a partir da reflexão que muitas pessoas estão fazendo atualmente por conta de como a gente pode ser contribuição nesse momento que tem tanta gente com medo, preocupada, tensa. E que bom, né? Que a energia já começou nessa bagunça, que a gente já pode dar um pouco de risada. Que a alegria é uma energia super de contribuição nesse momento. Quanto mais alegria, mais o nosso sistema imunológico vai estar funcionando bem. E a ideia é justamente a gente poder trazer um pouco essas reflexões e outras no futuro. A gente vai se apresentar para quem não nos conhece. Então, meu nome é Ilka Vecchiati, eu sou médica, psiquiatra. Eu estudei dentro da medicina convencional, fiz mestrado em transtornos alimentares na Unifesp, estudei bastante psicoterapia junguiana e depois comecei a estudar outras práticas que são classificadas como práticas integrativas em medicina. E essas práticas, elas envolvem, então, trabalhos não convencionais. Quais práticas? Vou falar os nomes. Body Talk System, Theta Healing, Access Consciousness, constelação familiar, muitas outras. Então, a gente trabalha com a consciência, com as questões psicológicas e dessa interação do corpo e da mente. Ari, você quer se apresentar? Sim. Então, eu sou a doutora Ariane Maamari. Eu fiz pediatria inicialmente, fiz infectologia, e aí comecei meu caminho, né? Sou buscadora, e aí eu fui inicialmente para antroposofia, porque eu entendia que eu não ia poder fazer muito com as crianças, apenas usando vacina ou antibiótico. Então eu fui num caminho de busca. Fiz outras medicinas, como a medicina germânica, como a medicina chinesa, até que eu cheguei na física quântica e todo o meu trabalho é baseado nas leis da física quântica, na consciência e na presença do eu, né? E acho que é isso. Então eu atendo, assim, eu trabalho com adulto e criança por conta desse caminho que eu fiz. Ah, legal. Eu trabalho com adultos em geral, crianças que já estão em idade de conversar, ou com as práticas energéticas com crianças, mas no processo verbal, de psicoterapia, não. E isso que você está falando da física quântica, deixa eu só fechar a janela aqui, para diminuir o som do cãozinho. Isso que você está falando da física quântica é uma condição bastante importante em todas as práticas energéticas mesmo, né? A gente tinha pensado de começar lendo um conto sufi que traz muito essa perspectiva do momento atual. Você quer ler, Ari? Ou eu leio? Posso ler. Posso ler. Até antes de começar o conto, me veio assim, quando, né, você falou do atendimento, eu atendo tanto adulto quanto criança, faço trabalho com as gestantes, né, com toda essa história aí que as gestantes estão passando e que a criança vai percebendo, né, esses 9 meses, as percepções das crianças. Então, a gente pode trabalhar qualquer idade. E eu que criei a minha técnica baseada em todos os meus estudos. Acho que agora fica mais claro. Então, provavelmente vocês conheçam, né, esse conto que andou aí por vários WhatsApps, mas a gente percebeu que ia ser uma grande contribuição. Então, é o Nasruddin e a peste. A peste ia a caminho de Bagdá quando encontrou Nasruddin. Este perguntou-lhe: aonde vais? A peste respondeu-lhe: Bagdá, matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin.
Muito zangado, o mulá disse-lhe: mentiste-me, disseste que mataria 10.000 pessoas e mataste 100.000. E a peste respondeu-lhe: eu não menti, matei 10.000, o resto morreu de medo. Conto da tradição sufi. Por que a gente trouxe esse conto? Né? É algo assim, é um conto da tradição sufi, quer dizer, tem centenas de anos aí e ele está super atual. E acho que a Ilka deve ter passado por essa situação. Isso também tem uma relação com placebo. Eu fiz pediatria na Santa Casa e muitas vezes a gente pegava casos raros, pegava de tudo quanto é coisa ali, né? A gente tem um atendimento de 100 crianças por dia. E muitas vezes o placebo curava. Então eu acho que o placebo tem muito a ver com esse conto sufi, que a gente, utilizando o placebo, a gente conseguia a cura. E aí a gente traz o quê? A mente, né? O quanto a mente, ela realmente não sabe o que é verdade e o que é mentira, e foi algo que eu coloquei no programa que eu participei semana passada, Você Bonita, que muitas vezes pode chocar, mas ele traz aí, você tem 2 exemplos onde a mente, ela segue um caminho que é fora do que deveria ser, né? As pessoas deveriam morrer da peste e não de saber que existe uma peste, e as crianças deveriam se curar de um remédio e não de um placebo. Então, o que está certo sobre isso? Ai, muito legal isso que você está falando. Essa semana, eu acho que já está no meu canal do YouTube, porque eu tô com uma proposta de fazer vídeos e ainda tô bem novata nisso, vocês estão vendo, né? Até para usar o Zoom. Essa foi a primeira contribuição que o coronavírus está fazendo para mim, que é eu vencer minhas barreiras com a mídia social, que eu já estou enrolando faz mais de um ano. E então eu estou com a proposta de gravar vídeos ensinando técnicas, compartilhando um pouco do meu saber, de maneira a poder contribuir para as pessoas que estão em apuros muitas vezes nessa situação. E o grande apuro, pelo menos nesse momento, para a maioria das pessoas, não está sendo o coronavírus. Está todo mundo em casa, está todo mundo, na maioria, bem, não tem ainda um monte de casos e caos acontecendo aqui. Pode ter em outros lugares do mundo, aqui não. No entanto, o caos que está acontecendo de cara é o pânico. E eu fiquei muito com essa pergunta de como eu poderia contribuir, e daí a ideia dessas lives, que, né, estava conversando isso com a área, a gente teve essa ideia de fazer isso e fazer outras lives depois, trazendo mais pessoas que possam contribuir na área da saúde. E a outra ideia é de gravar esses vídeos. Então, eu gravei, tá no meu canal, já falando exatamente disso que você estava falando, Ari. Eu citei um livro da hipnose, é um autor que chama Ernest Rossi, que é um autor da hipnose que estuda toda a parte biológica das questões emocionais e do impacto disso na saúde. E o primeiro capítulo desse livro é um livro que chama A Psicobiologia da Cura Mente e Corpo. É um livro bem denso de ler, porque ele fala muito dessa coisa biológica, mas esse primeiro capítulo é um capítulo muito legal e que já não entra tanto no biológico, porque ele vai falar, assim, de cortisol, ciclo de cortisol e tal, e o primeiro capítulo ele discute placebo. Ele traz exemplos e ele fala, assim, de um caso, dentre os vários que ele descreve, de um homem com câncer nos Estados Unidos, e esse homem, ele não tinha cura, o câncer dele já era estado terminal, sem tratamento, então os médicos propõem a ele que ele entre num estudo. E aí, quando ele entra no estudo, ele é curado com a droga que eles não sabiam se era algo que funcionaria ou não para o tratamento do câncer. E depois de um tempo, esse homem com todos os exames prontos, curado, totalmente bem, sai no jornal a notícia, comprovado que tal droga não cura o câncer. E esse homem recaiu e teve todos os tumores de volta. E então os médicos olharam para a situação e disseram, bom, algo aconteceu aqui e que não tem a ver com essa substância. Vamos falar para esse paciente
que a gente consertou a droga e que agora a gente vai fazer um novo estudo e que agora vai funcionar. E assim eles fizeram, e eles deram tudo de novo, os medicamentos para ele, e ele se curou de novo, com exames comprovados, e depois de um tempo sai de novo no jornal que já estava comprovado que aquela substância não curava o câncer. Então esse homem recai e morre. E aí o Rossi descreve toda uma reflexão a respeito do placebo que a Ari estava falando. E ele coloca exatamente isso, né? Se a gente soubesse trabalhar de fato com precisão com a mente, quanto mais a gente poderia conseguir. E a gente hoje tem muitas técnicas para trabalhar com as questões emocionais e que vão ter repercussões físicas. No entanto, a gente não tem, como a gente tem em estudos médicos tradicionais, vamos fazer este medicamento e tantos por cento das pessoas vão ficar bem e tantos vão ter efeito colateral. Isso não tem. Não tem a garantia, entre aspas, que a gente sente que tem quando vê um estudo científico. E essas técnicas, elas passam pela complexidade humana, então é muito mais complicado medir isso. A outra coisa que ele... Posso falar só um pouquinho, então? Sim. Então, até tossiu. Então, assim, a gente está trabalhando a energia de vocês. Então, é bem interessante vocês trazerem perguntas ou trazer alguma posição para a gente, para estar dando, para estar guiando por onde que a gente precisa estar indo. Isso é trabalhar com energia, né? E acho que é importante isso que ela está trazendo, a Ilka, para vocês perceberem que as coisas não são só materiais, né? Materiais é o quê? É uma medicação, né? É uma proteção. Eu e a Ilka somos super, assim, a gente está aderindo ao uso das proteções, a ficar em casa, é para se fazer todas essas orientações. Não é aquela coisa de ir para uma irresponsabilidade, não é o nosso caso. Então, assim, perceber como a mente, como as emoções, que isso é o imaterial em nós, né? Como o espiritual aqui não é ligado ao religioso, isso pode estar atuando nesse momento. Eu sou muito da prática, e a Ilka falou aqui sobre a contribuição do coronavírus. Então, uma das coisas que é bem importante para vocês pararem com essa química mental, porque a mente ela vai criando esses pensamentos e isso é químico, isso não é real. Então, o que eu vou propor aqui para vocês é vocês escreverem, porque é necessário escrever, não adianta só pensar. Então, escrever quais foram as contribuições do coronavírus na sua vida, tá? Então, eu dou lição de casa nas minhas consultas, né, que é a diversão de casa. Eu raramente dou medicação, eu entendo que vocês precisam se empoderar. Então, uma das formas de se empoderar é vocês mesmos estarem resolvendo as coisas. Então, é de suma importância fazer isso. Qual foi a contribuição do coronavírus? Tá? É isso. Agora você pode falar. Então, eu estava falando do placebo, que você falou, porque assim, né, o Rossi, ele entra nessa discussão, o que mais é possível a partir de um empoderamento da mente, a partir de técnicas que possam acessar a mente de uma maneira mais específica. E, no entanto, eu também fiquei com algumas perguntas quando eu li essa história, porque assim, né, por que será que esse homem não pensou, puxa, esse remédio não funcionou para as pessoas, mas funcionou para mim? Ou por que será que ele não pensou, puxa, esse remédio não funciona para as pessoas, mas alguma coisa me curou, meu corpo se curou? Então, quantas condições a gente poderia melhorar simplesmente se a gente perguntasse o que o nosso corpo é capaz de fazer que a gente ainda não percebeu? E esse lugar que a Ari estava falando, né? Vamos sair da mente porque é de um outro lugar a solução. Ele é um lugar onde você pergunta sem a intenção de controlar o resultado ou de querer uma resposta.
e sim num lugar da curiosidade de, peraí, será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a se curar? Porque no final, toda cura é autocura, né? Qualquer intervenção que você faça, que você receba, ela vai fazer com que o seu corpo tenha mais recursos para se autocurar. Não tem alguém que te cura. Então, se o nosso corpo já tem essa capacidade de se autocurar, como eu posso ajudar? E aí, o quanto que o medo ele ajuda ou atrapalha? De que lugar interno eu estou fazendo o cuidado de fazer o resguardo na minha casa, de fazer a higienização? É do medo? É do cuidado? É de que condição interna que eu estou fazendo isso? E quando eu faço isso a partir de perspectivas internas diferentes, que efeito isso tem? O efeito não é o mesmo. Ari, quer colocar alguma coisa? Quero. Então, é assim, completando o que a Ilka está falando. Existe uma coisa que é o seu ponto de referência, é a base da onde você sai. Então, assim, se você sai do medo, você vai entender uma história com medo. Se você sai, a sua base é consciência, você vai entender a história com consciência. Então, uma dica que eu posso colocar aqui para vocês, nós estamos recebendo milhões de informações. Primeiro, ninguém sabe nada, nem os maiores especialistas. Por quê? Porque é muito novo para o planeta. É uma cura planetária, quer a gente acredite ou não. Então, quando vocês forem validar algo que chegou para vocês, faça a pergunta: qual é o ponto de referência dessa pessoa? Se vocês perceberem que o ponto de referência desta pessoa é o medo, isso não é da consciência. Então, ele está trazendo o racional, o mental e a estatística. E nós vamos começar a entender que nós não somos estatística. Porque, assim, o problema da saúde foi a estatística. E como a gente tem um instinto de sobrevivência, preciso pertencer a essa estatística, porque é bom estar nessa estatística, ou não tantos por, assim, a mente não vai saber o que é verdade e o que é mentira, então tantos por cento da sua família tem pressão alta. Você, como tem instinto de sobrevivência, de querer pertencer, é como se você tivesse a tendência a desenvolver também a hipertensão arterial. Então, a estatística, ela traz isso, ela não traz o indivíduo, ela traz um grupo. E se vocês entenderem o que eu estou falando, você não vai querer ser a única que não tem aquilo. Então, assim, chega um ponto que se todo mundo tiver coronavírus, você não vai ser querer a única que não tem. Você vai pegar e falar assim, é melhor eu ter, porque é uma estatística. Se vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês, por favor, me avisem, porque eu vou dando imagens que eu estou trabalhando inconsciente de vocês. Então, é isso que a Ilka traz. Vejam qual é o ponto de referência da pessoa, qual é a base dela para estar falando aquilo. Porque se você está no medo, você vai atrair o quê? Informações que te deem mais medo, que é a física quântica. Você atrai o que você vibra. Então, você vai procurar nos estudos e vai procurar o quê? Coisas que te tragam medo, que façam vocês ficarem atentos. Se você vai pela consciência, você vai atrair o quê? Informações mais conscientes. E aí você sai de um outro lugar. Porque o medo, uma das coisas que o medo faz é diminuir essa imunidade, fazer você criar realidades que ainda não existem, e por isso a gente tem que tomar cuidado com essas emoções. Pode falar, Ilka, se você quiser completar. Estava aqui checando, porque a Marinê tinha mandado que o chat estava desabilitado, estava checando se está habilitado. Quero completar. Essa pergunta que você traz, quando alguém traz uma informação, né, de que lugar essa pessoa está falando, qual o ponto de referência dela, ela é uma pergunta maravilhosa para a gente fazer para a gente mesmo. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, vai tomar algo como verdade, vai
vai determinar que ação a gente vai ter em relação a alguma coisa, é bem legal a gente se perguntar de onde é o meu ponto de vista, de onde ele parte. Eu estou partindo aqui para escolher fazer isso, porque isso é algo que eu percebo que realmente vai ser uma contribuição, ou eu estou fazendo com medo? E às vezes pode ser que você perceba que tem as duas coisas. Então, por exemplo, eu estou ficando em casa e respeitando a quarentena, porque eu percebo que isso é uma contribuição, e eu estou com muito medo. E a história do medo, ela é um truque da mente, porque aí a pessoa, às vezes, ela vai ficar com medo do medo. Né? Então não pode ter medo. Daí a pessoa já fica apavorada, porque então, eu tô com medo, e daí as coisas vão piorar. Então, o que a gente precisa poder ir cuidando de nós, poder ir escolhendo de ações para favorecer que a gente se tranquilize e possa acionar toda a potência do nosso corpo e possa ter uma condição que a gente favoreça que o nosso corpo esteja com a imunidade em total condição de dar conta da vida, do que vier. E aí tem muitas perspectivas. Tem a perspectiva de alcalinizar o corpo, tem a história da alimentação, tem as técnicas energéticas, tem meditação, tem muita possibilidade. A gente hoje está falando dessa questão do medo e como a gente pode ir aliviando isso, essa é a ideia, mas tem muitas outras e até uma das coisas que a gente gostaria que vocês pudessem escrever para nós, seja aqui no chat, seja na página do Insta ou do Face ou no WhatsApp, sugerindo temas, sugerindo contribuições até de outros profissionais para a gente trazer e ir fazendo essas reuniões para trazer mais possibilidades para todos. Então, quando a gente está nesse lugar, não adianta a gente ficar se criticando e dizendo o medo está errado, o medo está certo, ai que medo do medo, mas eu posso sentir medo, mas eu não posso. Não, calma. Então tá, estou sentindo isso. Primeira coisa, acolhe o que você está sentindo. E respira. Respira. E volta para o presente. Então, agora o que está acontecendo? Agora eu estou na minha casa. Agora eu estou me sentindo bem. Aí a pessoa tem mal-estar. Ai, meu Deus, e agora? Calma de novo, respira. O que mais eu posso fazer para me dar suporte? Porque a tendência é, a hora que vem o medo, a pessoa sai do presente e aí ela já saiu da própria potência dela. Ela já está ligando o sistema dela inteiro com referências passadas que ela quer evitar e com uma projeção que ela faz no futuro que ela também quer evitar daquele passado. E aí vai só instalando caos. E a mente vai entrando no mecanismo do controle. E tudo isso vai secretando coisas no nosso sistema, neurotransmissores, neurohormônios, vai gerando tensão muscular, mudando frequência respiratória, mudando tudo, porque para cada estado emocional você vai ter toda uma correspondência física e vai piorando. Então, tá, eu não tô ok, eu tô com medo, que tal eu checar que informação eu vou receber? Né? Eu vou assistir essa informação, eu vou assistir quanto dessa informação? Isso de fato me serve nesse momento? O que eu posso fazer? Eu posso ir assistir, às vezes, um filme de comédia para dar risada, ou eu posso começar a lembrar de momentos de superação, de momentos bons. Porque uma outra coisa que acontece nesse momento é a ativação de memórias que são nossas. Diz. Então, deixa eu só complementar, assim, só para ficar claro. Vocês percebem que quando ela começou a fazer perguntas, né? Então, as perguntas, elas te trazem para o presente, para a consciência. Ela começou a perguntar sobre esse medo, o que está acontecendo, como eu estou. Percebam que foram perguntas. As perguntas, elas vão te trazer para o presente, para a consciência, que é o que nós vamos buscar aqui. Então, o que acontece? Eu fui no programa, que eu fui no Você Bonita, eu coloquei ali, o que vocês podem fazer uma pergunta assim, o que está acontecendo comigo agora? Porque é como se você desse um brinquedinho para a mente brincar. Então, o que acontece? Quando você pensa, você lê aquilo que é de medo, que é de pânico, você vai pensar.
Quando você pensa, você tem as sinapses e as reações químicas que vão para o sentir. Só que isso se retroalimenta, porque daí você sente medo, e aí isso alimenta o seu pensar. Por isso que aquilo não termina. E muitas vezes as pessoas podem chegar ao pânico. Entender, então, que é só reação química. Nada está acontecendo. Eu li uma notícia, mas nada está acontecendo comigo. Então, trazer a presença, tá? Ela falou de como você pode lidar com tudo isso. Então, eu já dei aqui para vocês escrever o que está de bom, o que tem de contribuição com o coronavírus, tudo que vocês estão percebendo hoje, porque ele tem um ensinamento, o coronavírus, ele tem uma missão, que foi até um vídeo que eu já fiz sobre isso. Então, escrever, fazer perguntas, porque as perguntas vão paralisar essas reações químicas, tá? Agora eu queria falar mais alguma coisa. Você quer que eu fale ou... Mas você terminou? Não, eu posso entrar em uma coisa que tem a ver. Tá, não, o que eu estava falando do medo, e é isso, né? É bem legal isso que você está falando, porque eu fui fazendo as perguntas, e é legal pontuar para as pessoas perceberem o que é o movimento, né, que pode contribuindo. Mas é isso, o que eu posso fazer para me trazer para um outro estado? Isso que você estava falando, de escrever a contribuição, né? É um exercício. Então, quando eu faço a pergunta de que lugar interno eu estou fazendo isso, eu percebo o que está acontecendo comigo, então, deu uma mudança aqui. Tem que desligar o microfone. Por favor, quem entrar, deixa o microfone no mudo para a gente poder manter a tela que está gravando. Grata. Então, quando eu posso perceber o que está acontecendo comigo, sem julgamento de certo ou de errado, de bom ou de mal, se eu tenho que fazer de outro jeito, sem ficar, ai meu Deus, preciso me livrar desse sentimento, mas assim, é isso que está acontecendo. Ótimo. O que eu posso fazer com isso? Pergunta, que a Ari estava falando, que pode melhorar isso. E a gente tá no positivo, não é negar o negativo, mas é olhar o que isso pode fazer de mudança positiva para mim. É uma escolha. A gente escolhe como a gente vai lidar com as coisas na nossa vida. Às vezes a gente está realmente muito em apuros porque as nossas memórias ficam ativas. Eu estava dizendo, às vezes você tem memórias ativas que são de seus antepassados, que viveram lá a gripe espanhola ou qualquer outra peste e que está lá na sua célula aquela memória, junto com as suas histórias, junto com seus padrões, junto com toda a interferência do coletivo que está em pânico. Então, peraí, isso é meu? Ou eu tô entrando nessa energia que está no coletivo e isso está me atrapalhando ao invés de me auxiliar? Então, assim, quanto que a gente pode buscar informação sem se contaminar por ela? E desse lugar. Então, o que eu posso fazer com isso que vai ser bom para mim? E a gente ir escolhendo cada passo. Para que a gente possa, então, favorecer que, de fato, as nossas ações possam contribuir para a nossa saúde integral. Para que a ação de me preservar, de não me expor ao vírus, possa vir junto numa terra fértil de um corpo que está descansado, que não está estressado pelo medo, né, de uma escolha de eu procurar as ações que possam me favorecer. E é essa pergunta, porque cada corpo é único e cada pessoa é única. Então, assim, o que mais eu posso fazer por mim para me ajudar, para favorecer que as coisas melhorem? Ari. Isso. Então, aqui o que a Ilka está falando, eu vou ler aqui o que a Rê falou. Estou com meus pais nessa quarentena e olha só, meu pai tá noiado e fica assistindo sobre coronavírus o dia todo. Aí ontem fiquei com falta de ar em alguns momentos do dia. Hoje pedi para ele procurar assistir outras coisas e não senti nada o dia todo. Impressionante. Então isso tem tudo a ver com o que a Ilka falou. Em primeiro é a escolha. O nosso real livre-arbítrio é a escolha. Então você tem a escolha de ficar assistindo as desgraceiras, como eu chamo, né, que eu atendo numa comunidade, então lá eu chego e falo das desgraceiras. Você tem essa escolha, ou você tem a escolha de se nutrir com o quê?
Essa é a verdade. Olha como eu faço uma pergunta. Com o que você vai se nutrir? Com essas notícias ruins ou você vai se nutrir com coisas boas? Porque o que é verdade? É verdade aquilo que você se nutre. E aí ela vem e mostra o quanto a gente pode estar pegando do outro, conectando com o outro, né? Perceba que ela ficou mal porque a gente se conecta e depois a Patrícia vem e fala da mesma coisa. Então nós somos uma antena e nós vamos captar tudo que está aqui. Mas a gente pode escolher o que a gente quer captar de verdade. Então eu digo aqui para a Patrícia, escolha, não esteja aberta a captar tudo. Escolha a frequência que você prefere captar. Porque aí existe o quê? Um instinto de sobrevivência atuando. O instinto de sobrevivência, ele é responsável pela sua sobrevivência e não pela sua vivência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar em alerta para te proteger de algo que talvez aconteça. Então, quando você sente medo, o instinto de sobrevivência vai ativar. Quando você se conecta com coisas ruins, o instinto de sobrevivência vai ativar. E quando você capta todo esse coletivo, você vai acabar captando coisas ruins e o instinto de sobrevivência vai ativar. E vai te preparar para algo que possa acontecer. O problema é que a gente fica fazendo isso o tempo todo. E aí o corpo se acostuma com o que a gente chama de estresse. Então ele acaba também procurando manter nesse caldo, porque o que acontece? Nós temos aquelas reações químicas, a liberação de substâncias, isso vira um caldo. E é esse caldo que nutre as suas células. E como o corpo está acostumado que aquilo é normal, ele vai procurar esse caldo. Então percebam que tudo vai levando, dependendo da sua escolha, ou para esse caldo, ou para aquilo que ela falou da alcalinização do pH, quando você busca coisas boas, que hoje nós temos várias opções, yoga, meditação, fazer esse caderno que eu falei, fazer perguntas, vão buscar o quê? Você se conectar a outras frequências, né? E trazer esse pH alcalino, que é saúde, que é aumento da sua imunidade. Então, é isso que eu tenho para falar em relação às perguntas. Quer falar alguma coisa? Ah, que legal. Eu não tinha lido quando a Paty estava escrevendo e eu estava falando. É muito lindo como a energia atua, né? Que a gente vai seguindo o fluxo e aquilo tá lá já. Mas isso tudo que você falou me trazem muitas coisas. A primeira é quando você fala de frequência. Gente, o medo tem uma frequência, o vírus tem uma frequência. Né? Então, tudo tem uma frequência. Quando a gente trabalha com mente e com pensamentos e emoções, portanto, a gente está trabalhando com frequência. Então, eu me lembro muitas vezes de eu dizendo para as pessoas, sabe o rádio? O rádio está lá, ele é um aparelho que você ajusta em diferentes frequências. Dependendo da frequência que você coloca, vai ser a música que ele vai tocar. Tem muitas estações de rádio. O nosso corpo é igual a uma estação de rádio. Então, que música que eu quero tocar aqui? E se eu toco uma frequência que é de uma música elevada, a outra frequência não vai acessar, porque essa frequência, ela se expande e ela ocupa o espaço. Tem muitas referências que vão falar disso de formas diferentes. Então, como eu posso vibrar fora desta frequência? E isso vai ajudar o meu corpo a estar numa frequência que é mais ajustada para a saúde. Tem aquele autor que fotografou a molécula da água em diferentes frequências, né? Não sei se vocês, Masaru Emoto, se vocês viram, e ele faz experiências com música e com a água e ele vai mostrando. E o nosso corpo é 70%, 80% água. Então, isso vai mudando. Essa referência toda, hoje a medicina está crescendo. O que a gente tem? Máquinas frequenciais, tratamentos frequenciais. A homeopatia já é uma coisa mais antiga, tratamento frequencial. Então, essa frequência
você consegue ativar ou potencializar frequências de cura, frequências que vão trazer o seu corpo para se autocurar através do pensamento, através da respiração, através das emoções. Então, essas práticas, e aí cada um pode escolher, pode experimentar o que funciona melhor para si mesmo. E isso que a Ari estava falando do medo, a gente está vendo agora, né, nesse momento, eu percebo uma exacerbação. Então, é como se tivesse a polaridade cada vez aparecendo mais. Um grupo de pessoas se unindo, perguntando como podem contribuir, aí tem grupo de meditação, tem grupo de yoga, e tem live, e tem, né, várias coisas que as pessoas vão fazendo para contribuir em grupo, e tem as pessoas que estão ancorando o medo, que falta. Eu ouvi outro dia uma pessoa me falando assim: eu não consigo entrar e sair lá do lugar onde eu moro porque os meus vizinhos me olham como se eu fosse uma criminosa cada vez que eu saio, né? Então, essa frequência, ela vai trazendo para a gente olhar aonde estão os nossos pontos de dor, os nossos pontos que estão colando com essa frequência do coletivo e que vão deixando a gente grudada no medo ou em outras frequências. Diga aí, Ari. Bom, eu estou pondo aqui mais ou menos um resumo para vocês do que vocês podem estar fazendo, tá? E assim, ela trouxe um livro que eu até ainda eu não tinha falado sobre ele. O livro do Masaru Emoto, gente, foi um dos primeiros livros que eu li. Ele é pequenininho assim, fininho assim, ele tem muita sabedoria. Então eu indico vocês a comprarem, a lerem esse livro, que qualquer pessoa pode entender. E eu acho que ele foi um dos primeiros a trazer essa visão para a gente, o que a água, né? Como que é essa frequência da água. Então, o que acontece? Nós somos 70, eles têm dúvida se a gente, de quanto é, mas assim, em torno de 70 a 80% do nosso corpo é água. Então, quando você fala, quando você lê, quando você sente, a água que está no seu corpo está vibrando isso. E isso é o que a Ilka falou da frequência. Eu também, para os meus pacientes, eu dava muito esse exemplo de rádio. Nós somos um rádio, cada um tem sua frequência, e a gente vai acessar outras frequências e vai fazer com que a gente saia daquela frequência nossa. Então, assim, o que traz a gente para estar na nossa frequência? Então, é a consciência, é o estar presente. Eu não sei o nome do livro, mas assim, é bem tranquilo, alguma coisa de água, mas é do Masaru Emoto, é pequenininho, tem um cristal na frente. Então, o que ele trazia pra gente? É bem legal esse livro, porque até você pode pesquisar na internet, deve ter as imagens. Então, como que é a imagem do medo, ele congelou, como é a imagem da tristeza. E aí, o que foi assim, isso aí foi, eu acho que foi o grande salto quântico, porque ele veio e trouxe para a gente a imagem, a diferença de estar feliz, alegre, porque os cristais se formavam assim numa super perfeição e cheio de detalhes. E quando a gente ia para frequências baixas, que são de medo, de tristeza, de desespero, as formas que apareciam eram distorcidas e feias. Então, é isso. Até a Patrícia está aqui. A Patrícia, ela pode conhecer vários aparelhos quânticos que trabalham frequências. Isso hoje é real. Mas aqui a gente está colocando formas de vocês com vocês mesmos estarem trazendo essa presença e essa consciência. Ah, deixa eu contar. Eu não sei se o livro que você tem é o mesmo que eu tenho. Eu tenho um livro dele, do Masaru Emoto. Eu acho que ele é verdinho, assim, pequeno. É pequenininho, mas ele vem com as cartas. Então, tem várias cartas com as imagens da água nas frequências da saúde de tal órgão, do amor, etc. E isso é legal, assim, tem muitas coisas, tem até umas moringas que vem escrito as palavras, porque uma das coisas que ele fazia era pegar a garrafa d'água e escrever amor, saúde, alegria, e ele deixa aquela vibração e vai bebendo a água.
E tem nesse livro que eu tenho, não sei se é o mesmo que você tem, que tem as cartas que você pode pôr a água em cima também. Isso são pequenas coisas. A ideia não é se você acredita ou não, é você ver o que serve para você e experimentar. É claro que é uma soma de elementos, né? Mas, no entanto, a gente vai justamente a ideia de como cada um pode contribuir, é porque tem infinitas possibilidades, e aí uma pessoa te conta uma coisa, outra pessoa te conta outra, e a gente vai sentindo, isso ressoa comigo, não, isso aqui eu não gosto, e assim por diante. Às vezes, eu vou experimentar, eu vou perceber. Eu vou postar, estava pegando hoje até um artigo que eu li há muito tempo atrás, eu achei muito legal, porque é um artigo feito nos moldes científicos, e ele compara, porque eu estava falando aqui de acreditar ou não, né? O resultado de tratamentos de saúde convencionais em dois grupos de pacientes. Um grupo na unidade coronária, que recebeu o tratamento e ponto, e um outro grupo que recebeu o tratamento, e eles mandaram o nome dessas pessoas, desse segundo grupo, para grupos de diferentes religiões para orar por essas pessoas. E essas pessoas não sabiam que estavam recebendo oração. E aí eles veem que tem uma mudança nas pessoas que recebem oração sem nem saber que estavam recebendo. Isso é um estudo bem interessante, porque você não tem o placebo, né? Da pessoa que está recebendo oração e sabe que está recebendo. Essas pessoas tiveram menos complicação, menos tempo na UTI. Então, isso mostra que as pessoas enviando frequência umas para as outras tem uma diferença. Tem um outro filme, não sei se é O Segredo ou se é o Quem Somos Nós, que ele mostra também o efeito na cidade de Washington de uma reunião que foi coletiva na cidade, se não me engano eram grupos de oração, e a taxa de violência caindo na cidade. Então, quando a gente emite frequência, a gente faz uma diferença, a pessoa pode perceber ou não. E essas informações, elas podem ir nutrindo a gente, porque a Ari falou assim, né? Isso está me nutrindo? Do que eu estou me nutrindo? Eu estou me nutrindo ou eu estou me intoxicando? Então, são ações que podem ir trazendo essas contribuições. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo do Córtex, que também é uma técnica do Body Talk que você pode se auto-aplicar para baixar a ansiedade, para baixar a raiva. Então, são várias pequenas coisas que podem ir fazendo diferença, que cada um pode experimentar. E falando nessa questão da oração e da fé, eu Posso acho falar que não Fala. Para pegar um gancho seu aí. Então, assim, ó, gente, é esse livro aqui, ó. Milagre da Água. Tá? Então, assim, a Ilka falou de acreditar ou não acreditar. Então, o que eu falo para todas as pessoas, para todos os meus pacientes, para todas as lives que eu faço? Gente, não precisa acreditar, porque a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. O que precisa é fazer. Então, por isso que eu sou da prática e estou colocando aqui aquilo que vocês precisam fazer. Eu não peço para que ninguém acredite no que eu falei, não peço que vá lá estudar, eu quero que vocês façam. E tenham a certeza que tudo que eu passo aqui, eu já fiz e eu já passei para pacientes e eu tenho resultado. Então, agora não é hora do pensar, é hora do fazer. Porque o fazer é que te traz a consciência, te traz a presença. Mesmo quando você faz uma pergunta, você está fazendo algo, você está perguntando. Então, isso te traz a consciência, porque quando você pergunta, você tem que estar presente, consciente para saber perguntar. Então, você percebe o que acontece assim, você começou a ficar com medo e você vem e fala assim, o que está acontecendo comigo agora? Então, você já percebeu que estava com medo, você já percebeu que não é real, então você começou a estar presente. E que é isso que nós estamos buscando. Que foi um momento que você falou de acreditar ou não, tá? É muito legal. Isso que você está falando é bem legal. E a Lúcia escreveu aqui, por sincronicidade, bem na hora que vi a chamada da live, eu estava assistindo Frozen 2. E a Elsa descobre a origem do seu poder quando descobre que a água tem memória.
Achei interessante estar conectada na frequência de vocês. A água é um negócio incrível, né? E ela simbolicamente traz muita questão com emoção. Então, aliás, eu fiz uma classe de barras num eclipse e foi um tal de vazamento aqui em casa e foi uma limpeza emocional, era um eclipse de câncer. Então, quantas coisas estão conectadas? E a gente pode escolher, eu vou me conectar com essa frequência que está disponível ou com a outra, porque todas as frequências estão disponíveis. E aí eu vou ajustando as moléculas da minha água e me empoderando, quem sabe igual a Frozen, né, Lúcia? Isso que a Ari está falando, do acreditar e do fazer, que é o poder da presença, do fazer a pergunta, a gente precisa também cuidar na história da pergunta, de ser uma pergunta de curiosidade para abrir espaço e não para buscar respostas, e o cuidado de o que está acontecendo comigo agora. Se você responder, eu estou doente, vou morrer, então respira e percebe que não é exatamente isso o que está acontecendo atrás disso, e atrás disso, ou além disso, é o medo, né? Que é como que a gente pode ir se percebendo para poder lidar com as nossas questões. E quando eu estava falando da fé e do acreditar, é isso, né? A fé não tem nada a ver com acreditar em Deus ou com religião. A fé é acreditar. E qual é o poder da minha crença? E volta lá para o começo, quando a gente estava falando do placebo. Se eu acredito, eu dou poder para aquilo. Independente de acreditar, o estudo que eu estava falando teve diferença, porque foi a crença do outro interferindo em mim, mandando frequência. E essa é outra coisa para a gente prestar atenção, porque as pessoas mandam frequência com intenção e sem intenção. O quanto a frequência do medo está interferindo em mim, que a gente estava falando antes, o quanto a frequência de todo mundo que está meditando, que está rezando, que está fazendo yoga, que está mandando reiki para o planeta, que está fazendo tratamentos diversos, né, de diversas curas, tem reunião de tudo que é técnica de cura, curando o planeta, curando o mundo inteiro. Então vamos sintonizar com isso, né, e focar no se abrir para receber isso. Porque, como a Ari estava falando, esse vírus, ele é uma oportunidade para a gente construir uma nova realidade para todos nós. Alguém estava me falando que já estava tendo golfinho aparecendo em Veneza. Gente, o que é isso? Ontem, na live que a gente fez, uma pessoa de Santos falou, já tem tartaruga na praia de Santos. Olha o poder de regeneração da Terra em pouco tempo. E o nosso corpo, que é, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, um presente da Terra para nós, o nosso corpo tem esse mesmo poder de se regenerar. E se a gente tirar todo o tóxico da nossa mente, todas as crenças e definições que fazem com que a gente determine que não tem jeito, e simplesmente abrir o espaço para se regenerar como a Terra, o que mais pode acontecer? Então, essa é a ideia do que a gente pode ir criando juntos e escolhendo. A gente tem garantia de resultado? Sinceramente, para mim, sim e não. Se eu usar minha mente lógica e que fica lá pensando igual médico, qual é o estudo e qual é a porcentagem? Não, não tenho. Mas eu sinto no meu coração que eu tenho, olha para a Terra, olha o resultado. Ari. Então, voltando aqui um pouquinho para trás, a Lúcia trouxe essa coisa da sincronicidade, né? Então, eu trago muito assim, gente, nós estamos conectados. Inicialmente, a gente teve, quando faltou a gasolina, não sei se vocês se lembram, que os caminhoneiros fizeram greve, aquilo foi um micro exemplo de quanto a gente está conectado na matéria. E a gente está conectado energeticamente. Então, quando faltou, eles fizeram greve, todo mundo achou que enchendo o tanque de gasolina do carro ia dar tudo certo. E aí começou a faltar coisas no supermercado, e aí foi faltando coisas na farmácia, e foi piorando a situação. Hoje, nós estamos tendo um exemplo planetário do que é estar conectado. Então, esse vírus, uma das missões dele é trazer essa imagem para nós. O quanto nós estamos, o mundo está conectado. Então, algo que aconteceu lá está interferindo aqui, tá?
uma coisa que a Ilka trouxe agora, assim, qual é o resultado, né? Isso vai dar certo? Gente, isso vai dar super certo. A diferença é, você não pode controlar a resposta. Então, tudo isso que a gente colocou aqui, se vocês fizerem, terá um excelente resultado. Porém, não é o resultado que você quer, mas é um resultado positivo, porque a energia, ela tem o caminho dela, que são os caminhos tortuosos de Deus. Então, ali está escrito assim, Deus tem os caminhos infinitos e tortuosos. Isso está falando da energia. A energia, ela vai tomar o caminho dela para aquilo se curar. E isso é real, tá? Ela sabe o que ela tem que fazer. A gente é que não permite isso. E outra coisa que a Ilka falou é do nosso poder de regeneração. O que lamentavelmente acontece dentro da medicina e da área da saúde, o nosso corpo, ele não é visto como algo forte, como algo íntegro, como algo capaz de se regenerar, como algo capaz de dar conta de tudo isso que está acontecendo. O nosso corpo é sempre visto como fraco. E isso, quando a gente vai estudar outras medicinas, a gente percebe que não é esta a visão real. Então, assim, se nossa imunidade tivesse mesmo baixa, a gente estava caído no chão, todo mundo aqui. Mesmo as pessoas que têm doença, não é que o corpo é fraco, ela está reagindo àquilo, o corpo está reagindo àquilo. Isto é força, isto é ter um sistema imunológico atuante. E a medicina enxerga como assim, o sistema não está funcionando, por isso que você está ficando doente. Não é dessa forma. A gente precisa agora trazer uma forma mais consciente para lidar com tudo isso. Pode falar, Ilka. Gente, muito lindo tudo isso. A Lúcia escreveu aqui mais um depoimento do que o Corona trouxe para ela de contribuição. Quando eu li aqui, Lúcia, o seu depoimento, me deu uma vontade de propor algo, e eu vou fazer isso na minha página. E aí, vocês escolhem se vocês vão fazer como resposta, se cada um faz na sua página, enfim. Que tal a gente fazer essa lição de casa que a Ari propôs, de escrever o que o Corona está contribuindo para a gente publicamente na página do Face, e a gente poder viralizar isso, essa perspectiva de vamos olhar o que está trazendo de bom, vamos olhar o aprendizado, não é negar o que está desafiando e nem os problemas que podem ter, mas é como que a gente pode fortalecer a frequência mais elevada para que ela possa ocupar o espaço das frequências mais baixas. Né? Simplesmente porque a sua presença vai lá e faz isso. Então, como que a gente pode fazer a música dessa harmonia, dessa condição da consciência mesmo, tocar mais alto e mais alto, até que a outra música não seja mais audível. Então, estou aqui colocando essa proposta, vou fazer na minha página, e é isso, né? O que mais a gente pode ir construindo a partir disso. Quando a Ari está falando do sistema imunológico, tem tantas compreensões diferentes para cada fenômeno físico que acontece com a gente, tem tantas referências de saúde diferentes, e essa é uma das ideias que a gente teve, né, Ari, de convidar pessoas que têm referências diversas para ir ajudando a gente a abrir nossa perspectiva, porque mesmo que a gente não vá fazer aquele tratamento, a Ayurveda olha desse jeito, a medicina chinesa olha desse jeito, a gente não vai fazer tudo. Mas, assim, o fato da gente poder ir trazendo essa perspectiva de, peraí, essa verdade que estão falando aqui, ela é uma verdade ou ela é só um ponto de vista de um grupo de pessoas? Será que essa verdade precisa ser a verdade do meu corpo? Ou o meu corpo tem novas possibilidades? E a gente vai deixando a porta aberta para o novo. Eu me lembro quando eu aprendi a primeira técnica de energia que eu trabalho até hoje, há anos atrás, que foi o Body Talk. Eu tive uma classe com uma professora que era médica e ela verbalizou de um jeito muito claro aquilo que eu sempre acreditei. E eu achei tão legal. Ela falou assim, gente,
a gente precisa deixar a porta aberta para a possibilidade de algo acontecer que a gente não espera, que foi dito que era impossível, que foi dito que para nós não era possível. Porque se a gente não deixa essa porta aberta, a chance disso que pode estar disponível chegar diminui muito, ou às vezes zero. Né? E quantas outras ferramentas vão trazendo essa mesma perspectiva em linguagens diferentes. Então, como a gente pode ir criando mais disso? Para criar, então, o nosso corpo totalmente alinhado com toda essa vibração que está disponível cada vez mais que nós estamos criando juntos nesse planeta. Ao invés da gente dizer que um vírus tem mais poder do que a gente. De novo, não é ficar numa ilusão e nem negar o que pode ter de desafio, e sim a gente poder utilizar nossa potência cada vez mais. Eu quero super agradecer a presença de cada um de vocês. Eu e a Ari vamos dar um jeito de colocar isso depois editado nos canais do YouTube. E mais uma vez, se vocês puderem escrever para a gente com sugestões de outras pessoas para contribuir, para outras lives, a gente vai ficar super feliz. E se não escreverem também tá tudo certo, porque as informações que têm que chegar sempre chegam. Agradeço super a participação de cada um. E a gente vai encerrando, vou passar a palavra para a Ari. Bom, eu queria só falar um pouquinho. É impressionante como as notícias ruins a gente espalha, as pessoas espalham instantaneamente. Então, aqui a Ilka falou para a gente fazer aí, né? Tá divulgando, tá espalhando coisas boas. Então, aquilo que te serviu, gente, passa para frente, porque é incrível no WhatsApp, as notícias ruins chegam em vários grupos ao mesmo tempo, se espalha assim, absurdamente, e algo assim, uma possibilidade de algo que seja contribuição, aquilo vem bem vagarosamente. Não sei se vocês percebem essa velocidade. Então, eu queria propor aqui vocês também de estar fazendo o papel de vocês. Então, algo que foi bom para vocês, eu tenho certeza, nós estamos trabalhando aqui, vocês, eu e a Ilka, vocês saem mais leve ou mais expandido daqui. Então, como seria vocês poderem estar ensinando os outros, estar fazendo esse intercâmbio? Eu tenho uma hashtag Pegue um Atalho, que foi algo que veio muito forte para mim. Então, vocês podem estar usando, se vocês quiserem, o Pegue um Atalho, que é assim, a gente passar por isso, fazer saltos quânticos, né? Não ter que passar aquela desgraceira, tristeza, depressão, porque eu tenho visto já estudos de como vai ser o nosso caminho. Gente, nós estamos criando o caminho. Então, assim, trazer essa contribuição. No meu Insta também eu tenho o exercício do Timo, que é para imunidade. Façam. Serviu para vocês? Passa para frente, gente. É isso, é essa união que vai fazer a gente passar, pegar um atalho nisso tudo e ir para frente, e já está vivendo uma outra realidade. Então, assim, super agradeço vocês. Eu escolhi ser contribuição há muito tempo, e é isso. Obrigada também pelo convite, a Ilka. E o nosso projeto é trazer outras pessoas para estar ampliando a nossa consciência. Então, trazer outros convidados. E vocês podem sugerir aquilo que vocês querem ouvir, tá bom? Muito obrigada. Nossa, Ari, adorei. Que sejamos um atalho todos juntos. Pegue um atalho. Vamos ser esse atalho, que legal. Gratidão. Então, espero que a gente possa se ver em breve. Muito, muito grata. Se vê aqui, né? E eu gosto dessas lives que a gente pode beijar e abraçar todo mundo, que agora é tudo virtual e aqui virtual pode. Então, beijos e abraços para todos. Gratidão. Virtual pode. Né? Então, tchau, gente. Sintam-se beijados e abraçados. Isso. Até breve.